Então, essa história de Attribute Question Answering é bem interessante e eu selecionei para conversar com vocês dois surveys. O primeiro survey é o survey mais citado nesse assunto, eu pouco tirei dele, ele já não é tão novo assim, de 2023, mas é o mais citado. Esse outro aqui é bem organizado, é muito bom esse survey, e é bastante recente, de junho desse ano. Esse outro survey aqui, embora esteja diretamente relacionado a esse assunto, não é muito bom, não. Como todo survey, eles citam uma quantidade enorme de outros papers e a gente fica num mar de citações. Então, desse mar de citações, eu selecionei duas para entrar em um pouco mais de detalhe. Então, a palestra hoje está organizada, então, nessa introdução sobre o que exatamente significa Attributed Question Answering, que, aliás, vocês procuram na literatura por AQA. Isso tem tudo a ver com alucinações, mas a gente vai ver que a alucinação é muito mais do que parece, né? E aí vem uma série de discussões sobre como é que a gente reduz essas alucinações, especialmente num contexto de RAG. A lista de papers que esse survey trata, eu deixei nessa apresentação, mas eu não vou cobrir com vocês, porque isso aqui é bastante chato, são umas 30 referências diferentes, mais de 30, que ele fala só uma frase ou outra sobre cada uma delas. Então, primeira coisa, o que significa essa história de attribution? Attribute question answer. O que significa uma atribuição? Atribuição significa que a LLM ela deve prover uns fatos que dão suporte ou que justificam a resposta que ela gera quando a resposta faz afirmações acerca do mundo real, né? Então, não é só dar a resposta, mas a LLM deve prover também um conjunto de fatos, né? Ou pointers para um corpus fixo. Pode ser o web ou pode ser o conjunto de documentos que você está tratando. Então, a resposta é muito mais complicada do que simplesmente concatenar um conjunto de sentenças. Para tornar isso aqui mais palpável, vamos pegar aquele exemplo que eu comecei esse curso, que é perguntando ao ChatGPT onde é que o Dom Pedro I está enterrado. Então, fiz de novo essa pergunta e ele hoje responde corretamente onde é que ele está enterrado. Acrescenta lá que a Princesa Leopoldina e a Maria Amélia estão enterradas também na cripta lá em São Paulo, mas ele não diz, se você não perguntar nada, não mudar o estilo de pergunta, ele não diz de onde veio essa informação. Agora, isso aqui são fatos que, por acaso, estão corretos, né? Eu dei uma porção de exemplos onde a LLM errava nessa resposta. Então, está faltando dizer de onde veio a informação que ele está reproduzindo aqui para vocês. Então, o problema é descobrir como é que a gente faz isso. No ChatGPT, para vocês fazerem isso de uma forma adequada, vocês têm que ir lá no tipo nesse maisinho aqui, e no More e selecionar esse aqui, Web Search. Se você seleciona o Web Search, ele simplesmente dá uma resposta parecida com o Google. Nota que a resposta da direita ela é mais curta que a resposta da esquerda, ele não incluiu a história da princesa Leopoldina e da Maria Amélia na resposta. Mas ele colocou aqui os dois parágrafos importantes, onde é que está o corpo do Gesto Mortais do Dom Pedro I, e colocou aqui um linkzinho. Linkzinho é esse P aqui, né? São pointers para os fatos que justificam a resposta. Então, ele incluiu aqui um linkzinho para a Wikipedia e mais duas outras fontes, e ele ressalva que o coração ele está lá na igreja de Nossa Senhora da Lapa, no estado do Porto, em Portugal, e coloca aqui um linkzinho para isso. Então, esses linkzinhos aqui são a atribuição, são esses pointers aqui que a gente precisa para justificar a resposta. Então, se alguém quiser ter certeza do que o ChatGPT gerou, vai lá e clica no link, né? Na verdade, tem os links que eu acabei de mostrar e tem
antes no final da resposta, quais são as fontes que ele usou. Se vocês clicarem aqui, vem os dois entradas da Wikipedia e vem mais uma história da Enciclopédia Britânica e do Reddit. Bom, achar esses links aqui e concatenar, extrair dessas páginas o que interessa para a resposta já é um problema. Mas outro problema, vocês devem perceber, por que ele usou o Wikipedia? Por que ele não usou a Enciclopédia Britânica ou qualquer outra fonte de dados? No fundo, para questões factuais que existem verbetes na Wikipedia, a Wikipedia é uma fonte muito fidedigna de dados. Na verdade, mais fidedigna que a própria Enciclopédia Britânica. Tem um paper de muito tempo atrás que eles fizeram um experimento interessante. Eles sortearam um monte de verbetes da Wikipedia e pediram às pessoas, especialistas na área, para olhar o verbete da Wikipedia e o verbete correspondente da Enciclopédia Britânica e marcar quem estava correto, o quanto errado estava. E o resultado desse experimento é que a Wikipedia é mais confiável que a Enciclopédia Britânica. A Enciclopédia Britânica tem um monte de erros que foram pegos nesse experimento. Então é razoável, mas por que a Wikipedia? Esse aqui é outro problema. De onde você tira suas fontes? Qual é o critério que você escolhe, que você usa para escolher essa fonte e não a Enciclopédia Britânica? Se vocês fizerem a mesma pergunta no Google, o Google tem aquela história, né, de AI Mode aqui em cima, né? Então, se vocês clicarem no AI Mode ou não fizerem nada, ele gera um resumo. Nota que o resumo do Google é bem parecido com o resumo do ChatGPT, e aponta para os mesmos verbetes que o ChatGPT aponta. E tem um verbete mais geral aqui. Então, no fundo, o que o Google faz com esse modo IA é a mesma coisa que o ChatGPT faz, da proveniência ao resumo que ele faz. Agora, para o Google não é nenhuma surpresa fazer isso, porque ele simplesmente fez um resumo das fontes de dados que ele foi buscar lá. E a gente sabe que a resposta do Google é uma combinação, né, o ranking das páginas é uma combinação de uma quantidade bastante grande de elementos, como a importância da fonte, aquele PageRank, aquelas coisas todas que a gente aprende quando estuda PageRank. Então, é razoável que a Wikipedia apareça aqui igualzinho no ChatGPT. E o ChatGPT tem que implementar alguma coisa parecida com o PageRank. Se vocês forem procurar no Google, e aí eu cliquei direto no modo IA, e perguntei o que é Attributed Question Answering. Aí ele me deu uma resposta aqui que está basicamente correta. Isso foi mais ou menos uma semana atrás. E os papers que ele cita aqui, esse paper aqui, que eu vou comentar com vocês no final, aliás, a razão de eu comentar esse paper aqui, porque ele apareceu aqui, é um paper muito recente sobre Attributed Question Answering. Depois, esse paper aqui na verdade, aquele survey que eu disse que é o mais popular. Por que tem um GitHub aqui no meio do caminho? Na verdade, esse é o GitHub desse paper aqui. Esse paper aqui ele tem um dataset de teste, e na época foi bastante popular. Então, na verdade, essa entrada e essa entrada são a mesma coisa. E depois tem uma outra entrada aqui, que é um outro paper sobre Attributed Question Answer específico lá. E tal. Então, é razoável que apareçam essas fontes, mas nota que é completamente diferente. Aqui foram fatos da Wikipedia, porque isso aqui tem a ver com fatos históricos. Aqui já tem a ver com a reputação acadêmica, e era exatamente isso que eu estava querendo testar aqui. De vez em quando, esse modo IA do Google ele me devolve um monte de páginas que é baboseira. Eu detesto usar. Aqui ele, por acaso, me deu uma resposta adequada. Aí, domingo passado, eu repeti a resposta. Isso aqui é a mesma coisa. Eu fiz a mesma coisa, ele me deu uma resposta diferente.
Me deu uma resposta diferente. Aquele primeiro paper da resposta anterior continua aqui, mas ele me pegou dois outros papers bastante recentes sobre esse mesmo assunto. Então, aqui, aparentemente, ele começou a ranquear por o que foi mais recente. E a resposta também é diferente. Nota que a explicação aqui é diferente da explicação aqui, porque ele tirou de fontes diferentes. Então, é meio estranho, mas de qualquer maneira, ele usou fatos para suportar essa resposta tirados de fontes fidedignas, né, papers. Tá? Isso aqui é a parte importante. Bom, essa história toda de Attributed Question and Answer tem tudo a ver com o Greg, que a gente viu umas aulas atrás. Por quê? Eu acabei de mostrar exemplos para vocês que têm a ver com é, páginas na web. Então, a proveniência disso daqui, os fatos que estão sustentando esse texto que foi gerado aqui, né, são coisas que são tiradas da web. Mas e se a sua informação, a sua fonte de informação é outra, não é da web, é uma coleção de documentos que, por acaso, você tenha? Então, a gente tem que se preocupar em, quando a gente montar, a gente recupera aqui, o que o Greg faz? Ele vai lá, picota os documentos, quando você dá uma pergunta, ele vai lá, procura os pedaços dos documentos que são mais próximos da pergunta, e a partir desses pedaços de documentos produz uma resposta para o usuário. Então, aparentemente, seria fácil a gente implementar um Attributed Question and Answering, bastava que para os pedaços de documentos recuperados, ele mantivesse para cada pedaço qual foi o documento que de fato contribuiu para aquele pedaço. Então, na hora de produzir a resposta, ele colocaria ali o linkzinho para o documento, exatamente da mesma forma que o Google e o ChatGPT fizeram, né? Então, em princípio, o RAG funcionaria de uma forma bem simples, né? Bastava a gente trazer junto com os pedaços dos documentos o link para o próprio documento. Tá? O problema é que as coisas ficam muito mais complicadas do que a gente imagina. Os erros que, infelizmente, o pessoal chama de alucinação das LLMs, não é alucinação coisa nenhuma, é por isso simplesmente resposta errada, né? Então, os erros podem vir ou porque a LLM se baseou em fatos errados para produzir a resposta. Os fatos errados podem ter sido trazidos de uma fonte de documentos ou podem estar embutidos dentro da própria do próprio treinamento da LLM. Então, se a LLM, o treinamento foi contaminado com fatos errados, a coisa está complicada, né? Mas aqui no nosso contexto seriam fatos que estão incorretos. Ou a LLM pode produzir uma resposta que não é suportada, que não é fundamentada em fatos. Dom Pedro I está enterrado sei lá onde, né? E o coração dele está enterrado junto. Bom, está errado. Não é baseado em fatos que tenham sido documentados. Esse tipo de alucinação de respostas que não tem nada a ver com a realidade é o que normalmente a gente chama de alucinação, mas a alucinação pode ter outros nuances. E eu acho que o importante dessa discussão de hoje é mostrar que alucinações são muito mais complicadas do que à primeira vista parece. Não é só simplesmente gerar resposta que não está fundamentada em fatos. Pode estar fundamentada em fatos, mas os fatos podem estar errados. Pior do que isso, a resposta pode estar desalinhada com a pergunta. Você pergunta uma coisa, a LLM te gera uma resposta que não é aquilo que você perguntou. Lembra que treinar uma LLM para seguir instruções é um negócio complicado. Então, esse treinamento pode não estar muito bom e ela responder coisas erradas. Eu vou explicar tudo isso. Mas tem outras coisas piores. Quando você recupera os fatos aqui, os fatos podem estar obsoletos, né? Então, quando você recupera coisas da web, legislação, por exemplo, é bem comum você procurar legislação na web e encontrar versões anteriores daquela lei
que depois foi modificada por uma legislação posterior. Então, aquele fato que você recuperou, ele está obsoleto. Isso é difícil da gente lidar. Coisas mais simples, você pode produzir fatos para suportar, para fundamentar a sua resposta, e esses fatos serem irrelevantes para a resposta. Não tem nada a ver com a resposta. Isso aqui é quando você traz os pedaços de documentos para produzir a resposta. Mas pode ser que o erro que produza as alucinações, entre muitas aspas, tenha a ver com algum processo de dedução que a LLM usou para produzir a resposta. Então, um chain of thought pode estar errado, simplesmente. Ou a LLM interpretou errado os pedaços de documentos que você trouxe. Então, todas essas coisas em vermelho aqui são variantes ou nuances do que a gente chama genericamente de alucinação ou erros. Então, é isso daqui que a gente vai discutir um pouco mais em detalhe aqui no curso. Uma coisa que vale a pena chamar a atenção é que é muito fácil o pessoal dizer, é muito fácil construir um chatbot. A gente tem a IA generativa, tem esses modelos e consegue construir os chatbots muito facilmente. Sim, construir algum chatbot. Agora, você construir um chatbot que seja fidedigno, que produza respostas corretas, bem fundamentadas, é muitíssimo mais complicado. E o ponto da aula de hoje é exatamente mostrar que não é implementar software, que tem muito mais confusão por trás disso. Então, se alguém vier com um projeto de criar um chatbot e vocês quiserem entrar, ou recusem, porque é muito complicado, ou então peçam um orçamento astronômico, porque isso vai dar muito trabalho fazer um chatbot fidedigno. Enfim, esse é o ponto da aula de hoje. Para a gente começar, vamos qualificar esse troço que a gente chama de alucinações. Aquele survey que eu disse que é muito bom, ele tem um quadrinho, esse quadrinho aí, onde ele classifica as alucinações em 6 tipos. Então eu vou entrar em detalhe, não vou entrar em detalhe, vou simplesmente ler esse quadrinho aqui aos poucos. Então vamos começar com essa história curiosa de uma alucinação de excesso de confiança. É bem curioso isso, né? É quando a LLM produz uma resposta com uma afirmação muito forte, sem nenhum fundamento. Aqui tem um exemplo interessante. Como é que a gente perde peso? Se a resposta for a única maneira de perder peso é fazer exercício, essa resposta aqui está certa. Só que fazer exercício é uma das maneiras de perder peso, não é a única maneira. Então, esse only aqui que apareceu na resposta da LLM é uma afirmação que com excesso de confiança que não tem fundamentos em nenhum fato, né? Por exemplo, você pode perder pesos por fazer exercício, que é a resposta que está aqui, ou pode fazer dieta, ou você pode mudar o seu metabolismo, que no fundo é o que esses medicamentos acabam fazendo. Então, o problema dessa alucinação aqui não é que ela esteja exatamente errada, mas o onde é que está errado. Né? Uma excesso de confiança na resposta, que induz a quem está lendo essa resposta uma falsa informação. Então, isso aqui já é uma nuance interessante do que seria uma alucinação por excesso de confiança. E tem maneiras da gente evitar isso de uma maneira razoavelmente simples. No prompt que produz a resposta, você simplesmente instrui a LLM para evitar palavras que induzam o usuário a pensar que aquilo é uma verdade absoluta. Alguns papers que o survey cita, eles têm lá os exemplos do prompt que você deveria usar para evitar esse tipo de coisa. Isso aqui é fácil da gente consertar. Mas primeiro tem que descobrir que existe esse problema, né? Tem que tomar conhecimento dele. Uma outra questão que é bem fácil da gente entender é quando a LLM produz uma resposta baseada em informação obsoleta.
É, um exemplo bem simples, né? Quem é o presidente atual de Botsuana? O atual, current president, o atual é um problema sério quando a gente faz uma consulta, porque atual significa da data de hoje. Eu não estou interessado no presidente da Botsuana no, como é que chama, no exercício passado. Eu quero saber quem é que está em exercício. Então, se a LLM responder que esse Mazizi aqui, que é o presidente atual de Botsuana, está errado, porque esse sujeito aqui era o presidente de Botsuana na versão, no exercício passado. O presidente atual de Botsuana é o Boko, né? Se vocês nunca ouviram falar de Botsuana, é interessante ler a história de Botsuana. Isso aqui é o país que mais produz, é um dos países que mais produz diamantes no mundo. Acho que Botsuana e África do Sul. Mas é bem interessante entender como eles se tornaram independentes. Então, informação obsoleta. Isso é um problema sério, né? Mas que a gente tem que tratar se a gente estiver construindo um chatbot fidedigno. É, outra questão é você produzir uma resposta que não tem fundamentos. A gente está exatamente tentando devolver uma resposta fundamentada em fatos. Né? Então a gente pode produzir uma resposta que simplesmente alucina porque fala alguma coisa errada. Uma coisa aqui bem simples. Qual foi a consequência biológica de construir a Torre Eiffel? Consequência biológica. O que quer dizer isso aqui? Será que construir a Torre Eiffel teve algum impacto ambiental? Uma hidrelétrica tem um impacto ambiental muito grande, né? Você interrompe o rio e aí os peixes não podem subir o rio, aquela coisa toda. Agora, por que a Torre Eiffel teria algum impacto ambiental? Se alguém produzir uma resposta, alguma linha me produzir que a construção da Torre Eiffel levou à extinção do tigre parisiense, isso parece gozação, mas tigre parisiense existiu. É, isso aqui não tem, isso que está em vermelho aqui não tem nenhum fundamento. Isso aqui não é fundamentado em nenhum fato. Não existe nada histórico. O tigre parisiense não era um tigre de sabre, era alguma coisa que foi extinta, mas que não existe nenhuma fato dizendo que a construção da Torre Eiffel acabou com o tigre parisiense. Isso aqui não tem o menor sentido, né? Mas de vez em quando a gente encontra umas respostas assim completamente sem sentido, né? Então isso aqui é a própria essência da attributed question and answering, procurar fatos para subsidiar a sua resposta. Isso aqui não tem nenhum subsídio, nada, não se baseia em coisa nenhuma. Agora, tem umas outras coisas mais sutis. É, quando a resposta da LLM ela não está alinhada com a pergunta. Lembra que aquela história de instruction following, quando vocês olham um nome das LLMs, de vez em quando tem um adjetivo chamado instruct. O Llama 3B, o Llama 38B está sem o instruct. Que diabo significa isso? Significa que foi o Llama 8B que foi pós-treinado para seguir instruções. Lembra que as LLMs são treinadas para capturar informação linguística. Para que ela siga instruções, você tem que pós-treinar, pós-processar a LLM, né? Então, pode acontecer da LLM se perder e não seguir a instrução que você pediu. Está aqui um exemplo bem trivial, né? Traduza para espanhol essa frase aqui. O tempo está bom hoje. Se a resposta foi a frase, o tempo está bom hoje, em espanhol, é, traduz a ideia de que as condições do tempo são boas, isso aqui não foi o que você pediu. Isso aqui é uma certa explicação da frase em inglês. Aliás, nenhuma explicação muito boa mas no mínimo, no máximo, essa frase em vermelho aqui seria uma explicaçãozinha do que o usuário pediu. Só que o usuário não pediu isso. O usuário pediu o que está escrito aqui em cima. Ele pediu para traduzir isso para espanhol, que é o que está em azul aqui.
Só que foi uma situação trivial, né? Onde a LLM simplesmente não seguiu a instrução. A instrução era traduzir a frase. Rapaz, isso aqui é fácil de entender. Tem umas outras coisas aqui, tem esses dois últimos aqui são mais complicados. É, alucinação por inconsistência de contexto. O significa que a LLM produz uma resposta que contradiz alguma referência, o fato de que ela forneceu. Por exemplo, onde é que o Nilo nasce? Né? O, o Nilo não, ele corre pelo Egito. Né? A maior parte do Nilo está no Egito. Só que o Nilo, ele na verdade nasce daqueles lagos que existem no meio da África, né? O Lago Vitória, eu acho. É, então tem, se vocês olharem o mapa da África, bem no meio tem o Lago Vitória, o Lago do Tchad, eu acho, e um outro lago lá. Então o Nilo nasce dali. Então o fato que você consegue produzir para explicar aonde o Nilo nasce é que ele nasce na região central da África, mas ele não nasce no Egito, ele não origina no Egito. Ele corre a maior parte dele pelo Egito. Então, no fundo, essa resposta aqui, ela contradiz um fato geográfico, um fato de onde é que o Nilo nasce, né? Isso aqui tem que ser verificado, quer dizer, se você produzir essa resposta, você depois vai ter que pedir uma outra LLM ou a própria LLM para verificar se essa resposta é correta. É uma autoanálise. Eu acho que a gente chegou a falar nisso no RAG, né? Você produz a resposta, mas antes de passar para o usuário, você chama a LLM de novo para verificar se aquela resposta está correta. No caso, correta e fundamentada em algum fato. Então, isso aqui ocorre. Sim, ocorre. Aqui é um exemplo bem simples, bem bobo, mas tem coisas mais sutis do que essa, né? Bom, um último dessa lista de alucinações, né, é quando a LLM usa alguma forma de dedução, tipicamente um chain of thought, né, uma sequência de passos, né, encaminhados logicamente, só que ela conclui errado. Ela usa um chain of thought, mas a conclusão do chain of thought está errada. Esse também é um exemplo bastante bobo. É, por que as baleias têm que subir a superfície do mar? Bom, aí vem um chain of thought. As baleias vivem no mar. E aí vem uma coisa errada, né? Elas usam guelras para extrair oxigênio da água, como um peixe. Então, elas não precisam vir à superfície com frequência. Bom, essa frase aqui, essa afirmação aqui está errada. A baleia respira como a gente respira, ela não usa guelras para extrair oxigênio da água, um oxigênio dissolvido na água, né? Então, isso aqui é um chain of thought errado, simplesmente porque a afirmação do meio está errada. A afirmação correta, né, óbvio, né, as baleias são mamíferos que respiram através de pulmões. Tem peixes que têm pulmões também, né? Então, se elas respiram através de pulmões, elas têm que vir à superfície regularmente para inalar oxigênio. Então, o chain of thought usado aqui embaixo para produzir a resposta do porquê que elas não vêm à superfície frequentemente está pura e simplesmente errado. Então, acreditar que o chain of thought funciona sempre é bobagem, né? Isso aqui é baseado em forçar a LLM a ser treinada para seguir um chain of thought. Não sei se vocês lembram lá da discussão sobre o V3 da DeepSeek. O V3 foi treinado para seguir o chain of thought, né? E foi forçado a produzir respostas seguindo a lógica de uma cadeia de dedução. Então, provavelmente, eu não experimentei, podia ter experimentado. É bem provável que o V3, por exemplo, não o V3, o R0,
que o R0 da DeepSeek não produza respostas erradas como essa, né? Então, no fundo, o que eu estou comentando com vocês, que está bastante bem elaborado naquele survey, o mais recente, né? É que quando a gente está falando de alucinações, a gente tem que meio que qualificar as alucinações, porque baseada no que o tipo de alucinação, a gente vai ter mecanismos para corrigir, ou pelo menos detectar essas alucinações. São mecanismos diferentes. Bom, então, conclusão: alucinação é muito mais do que a gente imagina. Tem outras confusões aí pelo meio do caminho. É, para a gente consertar essas alucinações, o survey introduz uma maneira de pensar que é mais sofisticada do que a literatura no começo dessa história de Attributed Question Answering seguia. No começo dos tempos, ou seja, anda até o ano passado, a literatura nessa área aqui, de AQA, podia ser classificada em dois grandes grupos. Um é fazer o RAG do jeito que a gente imagina, ou seja, você, dado uma pergunta, você recupera pedaços de documentos, usando a pergunta como forma de encontrar lá os pedaços de documento por proximidade do vetor, né? E aí, a partir dessas passagens recuperadas, talvez processadas de alguma forma, né? Você gera uma pequena resposta, né? E essa resposta, então, tem como suporte as passagens e, portanto, os documentos que você usou para gerar a resposta. Então, num processo típico de RAG, retrieve porque você faz um retrieve aqui das passagens, e o read porque você produz a resposta lendo das passagens, dos pedaços de documento que vocês recuperaram, né? Então, isso aqui é drag típico, a menos dessa história do Brevan aqui, mas isso a gente falou lá quando falou de drag. A outra forma, os papers antigos sobre essa área daqui, faziam uma coisa até certo ponto curiosa. Você pega a resposta do usuário e produz, você, LLM, produz uma resposta direto, né? Pode ter um prompt lá que passe alguns exemplos, pode ter um prompt mais espertinho, mas no fundo você produz uma resposta para a pergunta usando apenas os pesos da LLM, sem nenhuma informação externa. E aí, o post-hoc retrieval é que você pega a pergunta e a resposta e procura passagens no teu corpo de documentos que sejam próximos daqueles vetores. Então, em vez de procurar pedaços de documento só próximo da pergunta, você usa a pergunta e a resposta gerada para LLM, transforma em vetores, concatena e vai procurar passagens, pedaços dos documentos lá no seu corpus próximos dessa pergunta com a resposta. E aí, você ranqueia os documentos encontrados e coloca esses documentos como sendo a explicação, a atribuição da resposta. Isso aqui é um pouco esquisito, mas tem um bocado de paper que segue essa ideia aqui, ou variante dessa ideia, né? Meio esquisito a gente pegar uma resposta que foi produzida só com os pesos da LLM, internamente pela LLM, concatenar com a pergunta e aí sem recuperar pedaços de documento, e não recuperar pedaços de documentos para produzir a resposta. Aqui é o contrário, você produz a resposta e depois procura os documentos para colocar pointers para esses documentos recuperados, para atribuir esses documentos à resposta. Pode parecer esquisito, mas como eu falei antes, tem muito paper que segue essa ideia daqui. Os autores daquele survey, eles foram mais felizes em explicar como é que a gente pode atacar aqueles monte de tipos de alucinações. Eles quebraram, depois de olhar uma quantidade enorme de papers sobre o assunto, eles quebraram o processo de gerar resposta
em um pouco mais de passos. Então, a primeira providência é quando você pega a pergunta do usuário, tem um monte de papers, e isso é um truque bastante comum e bem interessante. Você pega a pergunta do usuário e quebra a pergunta do usuário. Então, um processamento que você pode fazer antes de mais nada é entender o que o usuário está perguntando. No mínimo, quebrar em subperguntas. Então, esse primeiro passo tem a ver com um pre-retrieval query refinement. Tem outros papers que pegam a pergunta do usuário e, na verdade, em vez de quebrar em pedaços, eles tentam reescrever a pergunta do usuário acrescentando mais informação. Como é que eles fazem isso? A própria LLM faz isso. Então, um passo, o que dá entrada para recuperar documentos não é a pergunta do usuário. Ou são pedaços de pergunta do usuário, ou é a pergunta do usuário expandida, ou qualquer outra coisa desse tipo. E aí, o recuperador de pedaços do documento vai lá e pega os pedaços do documento e traz. Então, aqui o que ele está trazendo aqui não é obtido olhando a pergunta do usuário, mas alguma forma da pergunta pós-processada ou pré-processada. Aí o retriever traz pedaços do documento. E aí você pode fazer uma modificação naquilo que foi recuperado. Que modificação? Você pode ordenar os pedaços de documento segundo algum critério, pegar só os primeiros. Você pode fazer um cluster desses pedaços de documentos recuperados e pegar só o medóide desses clusters. Isso a gente falou. Então, esse passo daqui é parecido com os papers de Bragg que a gente comentou lá no final da aula. Tá bom, então aqui a gente tem um conjunto, vamos chamar de curado ou pós-processado, de pedaços de documentos. E aí tem uma coisa interessante. Você vai usar uma área de um prompt espertinho para passar para a LLM. Então, o prompt vai ser passado para a LLM junto com os pedaços dos documentos pré-processados e o gerador, então, vai produzir uma tentativa de resposta. O que são esses prompts espertinhos? Por exemplo, eu comentei que aquele overconfidence, quando você diz only, apenas, essas expletivas que induzem o usuário a pensar que aquela é uma resposta bem incisiva, você pode fazer um prompt que evite respostas com esses termos. Isso, então, é uma maneira simples de você evitar o overemphasize algum aspecto da resposta, simplesmente colocando no prompt instruções para a LLM não fazer isso. Então, tem mais de um paper que faz isso, na verdade. E aí você vai pegar a resposta que o gerador gera e fazer uma análise dessa resposta. Por exemplo, a análise da resposta, comparando a resposta com a pergunta do usuário, pode mostrar algum desalinhamento entre a pergunta e a resposta. Quem é que vai fazer esse julgamento se está desalinhado? Uma LLM, né? Enfim, tem um monte de papers sobre esse assunto daqui, a gente vai ver dois deles, né? E aí produz a resposta. Então, nota que os passos aqui é bem mais complicado do que Bragg, que envolve um pré-processamento da pergunta, embora esse lá no Bragg a gente tenha falado, um pós-processamento do que foi identificado, de novo, lá no Bragg a gente falou disso, mas a gente não falou nada de você modificar, injetar um prompt na LLM para evitar algum problema, como, por exemplo, overemphasize alguma coisa com only ou apenas, sei lá, essas palavras. E depois dar um jeitinho de verificar se a resposta tem alguma grande inconsistência. Tudo isso daqui leva tempo, né? Nota que tem bem mais processamento aqui do que por simplesmente pegar os pedacinhos e juntar na resposta. Mas você está aumentando a qualidade da sua resposta, pode estar aumentando a fidedignidade da sua resposta, né? Enfim, então vamos olhar isso daqui um pouco mais em detalhe. Primeiro, o que são esse primeiro passo? Bom, vamos refinar
a entrada. Refinar a entrada, depois você pode refinar os pedacinhos que vieram da saída do recuperados, né? O que você vai passar para gerar a resposta não é tudo que veio recuperado, mas uma parte deles ordenado segundo algum critério. Depois você vai usar algum prompt espertinho para evitar algum problema. E, finalmente, fazer um pós-processamento antes de passar a resposta para o usuário para detectar inconsistências. Tá? Então, agora vamos entrar em mais detalhe em cada um desses passos aqui. A tabela que existe no paper ela é mais completa. Eu antes apresentei para vocês. Isso aqui é a mesma tabela que eu apresentei antes, só que agora tem uns flagzinhos aqui dizendo o seguinte: quando você tem uma alucinação do tipo excesso de confiança, você pode mudar o prompt, ou pode mexer no prompt. Então, isso aqui tem a ver com espaços de geração. Dados obsoletos tem a ver com a parte de recuperação, né? Não vamos recuperar dados obsoletos. E isso aqui tem a ver com as técnicas de pré-processamento. Então, vamos lá. É, Nessa parte de recuperação, então, a gente pode pré-processar, né, o, a consulta. Quebrar a consulta é uma das coisas que eu já falei que é bem útil. Você pode olhar para a consulta e descobrir, puxa vida, essa consulta é muito ambígua, e pedir ao usuário para desambiguar. Essa questão de ambiguidade ela é bastante séria. Se você tentar resolver a ambiguidade automaticamente, pode ser que você produza alguma coisa desalinhada com o usuário, simplesmente porque o seu algoritmo de desambiguação não é o que o usuário tinha na cabeça. Então, a melhor maneira de desambiguar alguma coisa é pura e simplesmente perguntar ao usuário. Ter um diálogo com o usuário é sempre alguma coisa salutar, né? Ambiguidade não dá para a gente resolver automaticamente, vai dar com os burros na água. E a segunda coisa que você pode fazer é modificar a consulta. É, por exemplo, filtrando, eu só quero os pedaços dos documentos mais recentes. Isso é um pouco difícil de identificar, mas seria possível você adicionar algumas palavras na consulta. Eu quero o presidente do Botswana. Então, bom, o presidente do Botswana é meio ambíguo. O presidente quando? Ah, é o presidente atual. Então, se modifica a consulta dizendo eu quero o presidente atual do Botswana, não simplesmente perguntar ao presidente do Botswana. Então, esse tipo de coisa ainda é fácil da gente lidar. Mas, de qualquer maneira, eu estaria modificando a consulta para incluir palavras adicionais que filtrem dados obsoletos. Bom, depois vem uma parte bem complicada, que é, uma vez que você tenha trazido os pedaços do documento, como é que a gente vai garantir que esses pedaços de documento são úteis para responder a pergunta? Isso é os papers que tratam desse assunto são razoavelmente complicados. Você pode pegar os pedaços de documento que vieram e ranquear, ordenar, como o Google faz, né, esses pedaços de documento ou, de alguma forma, manuseá-los. Tem alguns papers que fazem isso criando uma LLM específica só para ranquear os documentos. É como se você tentasse replicar alguma coisa parecida com o algoritmo de ranqueamento do Google, criando um modelo para isso, né? Se você está pós-processando simplesmente agrupando os pedaços de documento que são muito próximos entre si, pegando só um deles, você tem que medir a similaridade entre os pedaços de texto. Medir similaridade entre pedaços de texto não é um negócio simples. Então, você pode ter uma LLM específica, não para ranquear, mas para medir similaridade entre texto. Então, aqui você vai, nesse módulo auxiliar que eu estou falando,
embutir dentro dele um modelo de ranqueamento, por exemplo, ou um modelo para computar similaridades. E isso pode ser complicadinho. A outra questão é um problema de você pegar aqueles dados que você trouxe e tentar deduzir o que é interessante para a pergunta usando um chain of thought. Então, de novo, chama LLM para filtrar o que foi recuperado, mas seguindo um passo a passo. Isso também é bem complicado de implementar. Mas vocês podem fazer um prompt espertinho que force a esse passo aqui seguir um chain of thought. Né? Tudo isso daqui, na verdade, acaba sendo implementado através de prompts com exemplos. Bom, então essa parte aqui era o que a gente faz quando a gente recupera os documentos, como é que a gente recupera os pedaços de documentos. Agora, o outro lado é o que a gente faz com os pedaços de documento que foram recuperados, que tem a ver com essa história de pre-generation prompt engineering e uma correção da resposta gerada, né? São esses dois passos. O amarelinho é antes de gerar a resposta, o roxinho é depois que você gera a resposta. Então, como eu comentei antes, tem algumas coisas bem interessantes nesses prompts. Então, um que é fácil de entender que é o exemplo que eu já usei, é você criar um prompt que force a LLM a não introduzir é, palavras que induzam o usuário a pensar que aquela é uma resposta muito categórica. O only, apenas e uma série de palavras desse tipo, você pode embutir num prompt e dizer o seguinte: share a resposta, mas não use essas palavras, ou evite ser muito afirmativo. Tá? Tem um outro paper bem complicado que ele faz uma coisa estranha. Ele tem um conjunto de templates pronto para guiar ele mesmo para produzir a resposta. Então, dependendo do tipo de pedaços de documento que são recuperados, ele escolhe um prompt ou outro. Esse é um dos papers mais complicados que o survey cita. Né? Mas, enfim, eu não tinha pensado nisso, mas você pode pensar em prompts diferentes para gerar a resposta, dependendo da pergunta e dos documentos que vieram. Né? Isso não é um negócio muito trivial. Bom, e aí, o que a gente vai fazer na pós-correção? Os dois papers que eu vou comentar com vocês têm a ver com esse passo daqui. Então, o que está acontecendo é que você pode produzir respostas como aquela história da baleia que estão erradas simplesmente porque o chain of thought falhou. Mas como é que você descobre essas coisas? De novo, são prompts. Então, os papers que o survey analisa são papers que analisam, quando você tem uma única resposta, e aí você vai analisar se essa única resposta é consistente com a pergunta, ou ela é autoconsistente. E aí tem uma coisa que há muito tempo que eu não via. Você pode pedir a LLM para criticar a resposta. Naqueles exemplos de agentes que eu mostrei para vocês, um dos exemplos era uma espécie de comitê que julgava a resposta. E se eles chegassem a algum acordo, você então produzia a resposta para o usuário, senão você tinha que ter uma outra sequência, um outro passo de modificar a resposta para chegar a algum acordo. Então, essa questão de usar a LLM para criticar a resposta, ela própria criticar a própria resposta, pode ser uma coisa bem complicada, mas ela é bastante usada. A outra coisa que eu não tinha visto há muito tempo é você usar um Natural Language Inference Classifier. Um Natural Language Inference
são módulos, são redes neurais específicas para você testar inferência linguística. E você tem uma série de afirmações e a outra afirmação segue dessas. Então, tem um desses papers aí que eles, quando vão verificar a correção da resposta, eles usam um desses modelos, desse tipo daqui, Natural Language Inference, para testar a, a correção da resposta do ponto de vista de ser consistente, né? Bom, é, se você produz várias respostas candidatas, é, a gente, quando mostrou a técnica de prompt, uma das técnicas de prompt, não sei se vocês lembram disso, você gerava várias possíveis respostas e aí depois, num processo de votação, se você tivesse um metade mais um de respostas que são é, próximas entre si, você produzia uma delas como resposta. Se não tivesse uma maioria, você gerava de novo outras respostas. Isso acho que foi a última coisa que eu falei do prompt engineering. Então você pode fazer alguma coisa parecida com isso. Você tem uma maneira de produzir várias respostas candidatas, e aí, segundo algum critério, você vai escolher uma dessas para produzir a resposta. Então, eu estou introduzindo dentro dessa história de Attributed Question and Answering uma estratégia que, no fundo, a gente já falou antes, né? Se alguma dessas coisas daqui falhar, ou seja, a resposta que você produziu não é consistente com a pergunta, você simplesmente regera ou pede para regerar a resposta. Enfim, isso aqui é bem superficial, tem que olhar os papers específicos sobre cada uma dessas estratégias e ver como é que eles resolvem o problema. Normalmente, a solução é alguma forma de prompt engineering ou alguma forma de adaptar uma LLM para resolver uma tarefa específica dentro do processo, no caso aqui, detectar inconsistências. Então, agora vamos pegar dois exemplos para a gente não ficar uma coisa muito no ar, né? Vale a pena a gente olhar essa parte aqui? Sim, vale, porque tem ideias genéricas. Isso pode dar alguma inspiração para resolver um problema ou outro que vocês têm. Então, vou pegar dois exemplos. Na verdade, eu peguei esse segundo aqui, que é um daqueles que o Google tinha recomendado. O primeiro paper que aparecia na lista do Google é esse daqui. Só que esse paper daqui, ele, na verdade, tenta mostrar que eles fazem um trabalho melhor do que esse outro paper daqui. Então, bom, se eles fazem um trabalho melhor, vamos ver o que é que eles estão tentando fazer melhor. Então, peguei esses dois papers dessa forma. O primeiro deles, esse aqui, ele tenta melhorar, ele não tenta melhorar uma resposta. Ele tenta melhorar os fatos que suportam ou que dão proveniência à produção daquela resposta. Então, você já produziu uma resposta e eu quero dar a esse trecho da resposta, ou a resposta inteira, fatos que suportem aquela afirmação. Então, isso aqui, esse paper aqui é uma coisa muito específica. É você melhorar a atribuição de fatos à resposta. E eles fazem isso em duas etapas, né? Etapa de pesquisa e etapa de revisão. Essa coisa daqui acaba sendo bem interessante, por isso que eu estou falando para vocês. Esse gráfico daqui é um negócio meio curioso da gente entender, porque o gráfico começa embaixo. Se vocês olharem esse gráfico aqui, esse aqui é um grafo, né? O nó inicial do grafo não está aqui em cima, o nó inicial do grafo é esse aqui. Tá? Então, depois que eu entendi que é isso, aí ficou mais fácil de entender o gráfico, né? Então, como é que a coisa funciona? Bom, você pega uma afirmação, isso aqui
é um candidato a ser resposta que você vai passar para o usuário, e essa resposta tem que ser ancorada em fatos que justifiquem a resposta. Então, você pega essa resposta daqui, aí passa por um processo que gera consultas. Se vocês olharem esse trecho de texto aqui, ele fala duas coisas diferentes. Millie in Between é o nome de uma série, ou um programa de televisão, sei lá. Isso aqui é o nome de alguma coisa. Aí está dizendo que esse alguma coisa aqui estreou na televisão no dia 24 de fevereiro de 2014. E estreou nesse canal aqui. Então, se você olhar isso daqui, na verdade, isso aqui envolve duas perguntas. Quando é que essa série Millie in Between estreou? Que é essa primeira parte aqui, né, cuja resposta deveria ser 14 de fevereiro. E a segunda parte é quando é que, aonde que esse programa aqui foi broadcast, foi é, anunciado, sei lá. Bom, então eu peguei a resposta e produzi duas perguntas, cujas respostas destas perguntas, que é um IQN, pode ser quantas perguntas forem, né? No caso aqui são só duas. A resposta a essas duas perguntas, supostamente, são os fatos que suportam essa afirmação. Só que aí, quando você perguntar onde é que esse programa aqui começou, né? Qual foi a premiere dele, o fato que vocês obtêm é que a premiere dele foi no dia 1º de outubro. Bom, então temos alguma coisa estranha, porque a resposta é que eu iria passar para o usuário, a resposta é que ele começou no dia 24 de fevereiro de 2014. E o fato que eu consegui recuperar é que, na verdade, foi 1º de outubro. Então, o fato que eu recuperei contradiz a resposta que eu quero passar para o usuário. Então, eu pego a resposta que eu iria passar para o usuário, edito e troco a afirmação que está na resposta, que é essa data, pela afirmação correta. Então, essa resposta é editada para essa outra aqui, de acordo com o que eu consegui descobrir. Então, esse fato aqui, 1º de outubro, já tem uma atribuição, é essa atribuição aqui, essa página aqui. Aí eu pego essa resposta que ainda não foi completamente validada, um outro pedaço que precisa validar é onde é que ele foi transmitido. Ele foi transmitido na CBBC. Bom, CBBC é consistente, né? Coincide com a resposta. Então, eu dou como resposta correta que a Millie in Between foi ao ar a primeira vez no dia 1º de 2014, não em fevereiro, nesse canal aqui. E a atribuição dessa parte aqui é essa página daqui, e a atribuição que justifica isso daqui é essa outra página daqui. Então, no fundo, isso aqui é um negócio interessante, que eu peguei a resposta, quebrei a resposta em fatos não, em perguntas, que me recuperaram fatos, que eu usei para reformular a resposta de acordo com os fatos que eu recuperei. Então, isso aqui faz sentido, né? Eu achei, no fundo, isso aqui interessante. Aí a pergunta que vocês podem fazer é como é que eles quebram a, essa afirmação em perguntas. Como é que eles geram essas perguntas? Bom, parece que é um negócio mirabolante, mas não é não. Eles simplesmente usam um prompt que tem vários exemplos do que ele quer que a LLM faça. Então aqui tem um exemplo, né? A história de nariz entupido, não sei o que lá, e aí a informação do que acontece com o ciclo nasal. Então isso aqui é um fato, esse roxinho aqui seria algo assim. O que é um IQN seriam essas quatro coisas daqui. Então, essas quatro perguntas são perguntas que explicariam, ou que quebram em pedaços as explicações do roxinho. Só que isso aqui foi feito à mão. Isso aqui é um exemplo.
Então, o prompt para gerar a implementação dessa tralha daqui, e dessa caixinha em particular, dessa tralha toda daqui, é um prompt com 6 demonstrações, 6 exemplos. Né? Isso aqui, Six Human Demonstrations, significa, na verdade, 6 exemplos feitos à mão, e a gente está usando aqui o Few Shot Learning da LLM. Então, essa ideia daqui é bem interessante. E a implementação bastante trivial. É simplesmente meia dúzia de exemplos. Tá? Bom, aí vai lá, eles recuperam as evidências. Bom, recupera as evidências como? A evidência para esse pedaço aqui, evidência para esse pedaço, para esse pedaço, para esse pedaço. Só que depois, na verdade, de quebrar a pergunta, o trecho original. E eles aqui, nesse paper aqui, estão supondo que o conjunto de documentos que você tem, na verdade, é o web. Então fica fácil, porque no fundo o que você está fazendo é pegando cada uma das suas perguntas na sua lista de perguntas e procurando no Google as 5 primeiras páginas que o Google recupera para essa pergunta. E aí eles fazem uma sliding window, eles pegam a página, pegam a pergunta e saem procurando dentro da página, de cada uma dessas 5 páginas, o pedaço que seja mais próximo daquela pergunta. Isso também não é tão simples assim de fazer. Então, no final desse processo daqui, que não é tão simples assim, mas que a gente sabe como é que faz, o resultado é as N perguntas, né? Aqui é uma até que é N, então são as N perguntas que a, esse processo aqui de geração de consultas produziu, e para cada uma delas você tem J páginas. No caso aqui, J igual a 5, né? 5 páginas. Então, o resultado final dessa pesquisa é a primeira pergunta e as páginas que subsidiam, que dão base para a resposta dessa pergunta por aí afora. E aí vem uma parte interessante, que é isso daqui. Como é que você compara a resposta com a resposta original? Como é que você faz isso? Few-shot prompting. De novo, um certo conjunto de exemplos, só que os exemplos aqui são mais elaborados. Eles têm uma cara de chain of thought. O exemplo recebe a passagem editada. Passagem editada é isso aqui. Não, desculpa. Passagem editada é isso aqui. A, a pergunta. Não, 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 desculpa. A passagem editada é esse quadradinho aqui. A passagem editada é a passagem original, depois uma passagem editada, outra passagem editada, por aí afora. Então, as passagens editadas são essas caixinhas aqui embaixo, que são produzidas à medida que você vai processando o que você está recuperando. Então, é a passagem editada, a pergunta que corresponde a essa passagem, aquele que lá de cima, que é 1 até que é N, e a evidência. Né? A evidência são essas páginas daqui, essas páginas aqui. Então, isso aqui é o Y, o Y0 é é o próprio X, isso aqui são os Qs, e isso aqui são as páginas que você recupera para cada um desses Qs. Tá? Então, o modelo vai pegar aquele caixinha cinza lá embaixo, a pergunta, a passagem, né, a caixinha cinza do meio, e vai responder sim. Isso aqui é uma evidência para essa resposta para essa pergunta. Como é que ele vai atribuir sim ou não? Ele simplesmente passa num prompt um certo número de exemplos como esse daqui. Você me disse, o nariz entope de um lado ou de outro, bom, isso aqui é a mesma, essas 3 linhas aqui, essas 3 linhas, é isso daqui. Aí a pergunta, isso aqui é o Y. A pergunta aqui é com que frequência as narinas trocam de uma está entupida, a outra está entupida, tá? É,
E isso aqui é o fato. Isso aqui é o fato, é uma página. Como é que isso aqui apareceu? Alguém fez à mão. Isso aqui não é uma LLM que produziu. Bom, pode até ser uma LLM que ajudou, mas isso aqui foi feito à mão, tá? E aí eu vou produzir 6 desses exemplos, sei lá quantos exemplos, eles não dizem aqui exatamente quanto, e são os prompts com esses exemplos que vão implementar essa caixinha aqui de saber se isso aqui concorda, está de acordo com a resposta ou não. Então, essa parte aqui é um prompt com exemplos. O que é essa caixinha aqui? Outro prompt com outros exemplos. De onde vieram esses exemplos? Feitos à mão. Interessante, né? Bom, e tem mais aqui. E tem mais, eu esqueci dessa caixinha aqui. Essa caixinha aqui é outra desgraça, porque ela vai pegar o, a pergunta original, onde que essa pergunta não está de acordo com o fato, e vai produzir uma nova afirmação. Como é que essa caixinha aqui vai descobrir que o que está errado é 24 de fevereiro de 2014 e é isso aqui que tem que ser trocado por 1º de outubro de 2014? Como é que ela vai fazer isso? Adivinhe, outro prompt, outros exemplos. Então, no fundo, todas as caixinhas mirabolantes daquele, digamos, algoritmo, que eles escrevem naquele diagrama, todos eles, todos os pontos críticos são implementados através de prompts com alguns exemplos. Tá? Então, o prompt no fundo é um bando de exemplos como esse daqui. Interessante, né? Uhum. Bom, aí no final tem quais páginas eu vou usar para justificar a resposta depois de modificada. Então, esse passo final é juntar isto com isso daqui. Só que para cada pergunta eu tenho, para cada uma daquelas N perguntas, eu tenho um bando de páginas. Bom, segundo eles, o bando de páginas dele é um bando de 5 páginas. Então, na verdade, é N vezes 5 páginas. Então, eu tenho que escolher entre essas páginas daqui, um conjunto delas para dar como atribuição, como um subsídio para explicar a resposta. Aí eles aqui apelam para um algoritmo de força bruta que maximiza essa equação aqui, onde a relevância é computada segundo segundo o quê? Segundo, acho que é o algoritmo que está por trás disso. O rank. O mesmo algoritmo de ranking que eles usam aqui é o mesmo algoritmo de ranking né, de peso que eles usam aqui. Bom, complicado esse paper, né? Aí depois vocês vão ver que o seguinte é melhor do que esse. Esse aqui é um paper de 2014, se não me engano. Não, 2013. É um paper já razoavelmente antigo. O que é que tem de interessante nele? Bom, tem de interessante essa ideia de que quando você tem uma afirmação, você vai quebrar ela em pedaços, mas isso é muito parecido com a ideia de quebrar a consulta em pedaços. Então, isso aqui não é muito diferente do que um monte de outros papers fazem. O retrieval, bom, isso aqui é bobagem, é o mesmo retrieval de sempre. Esse agreement é um negócio interessante. É o quanto os fatos são consistentes com a afirmação que você tem em mente. Essa edição aqui é um negócio bem misterioso. Não é tão simples assim você imaginar que você vai tirar essa data daqui e colocar essa data daqui. Ou pode ser qualquer outra frase aqui. Tá? Então, esse rosinha e esses dois roxinhos aqui não são coisas nada triviais, mas que são implementadas via uns prompts espertos construídos com exemplos feitos à mão. Nada muito complicado. Bom,
Em vez de mostrar uma tabela cheia de números, um paper mostra um negócio interessante, que é o resultado da correção. Então, aqui tem um exemplo de uma resposta que você iria dar para o usuário, mas que ela não tem suporte correto. Então, vermelhinho aqui, no fundo, está errado, né? Essa música aqui, She Knew What She Wants, isso aqui é o nome de uma música, né? Foi escrita por esse sujeito aqui. O fato que eles conseguem recuperar nesse processo aqui é outra coisa. Eles conseguem recuperar da web que essa música daqui foi escrita por esse outro sujeito daqui. Então, a correção que tem que ser feita é trocar o nome do autor pelo nome correto do autor. Então, aquele edit, lá aquela caixinha de edit, vai trocar o vermelhinho pelo azul. E isso aqui é uma resposta real do algoritmo, depois de implementar. Então, tudo bem, isso aqui é mais ou menos fácil. Essa daqui já é um tanto mais complicada. God Save the Queen, né, é o hino da Inglaterra, né? É de 1745. Aí o que aparece na página, na britânica, na enciclopédia britânica, é que o hino da Grã-Bretanha, que eles dizem que é o hino mais velho do mundo, na verdade virou um hino em 1825. Aparentemente a música já existia, tem uma explicação aqui embaixo. O God Save the Queen é uma canção que já existia há muito tempo, mas ele levou 80 anos para virar hino da Inglaterra. Então a resposta correta não é quando ele foi criado, mas sim quando ele foi decretado, né? Quando ele foi definido como o hino da Inglaterra. Então a resposta correta não é essa, é essa. Isso aqui é o algoritmo corrigiu automaticamente usando essa informação da enciclopédia britânica aqui. Aqui é um negócio um pouco mais complicado, né? Também o vermelho aqui está errado. Quer dizer, It's My Party não é do Walter Gold, mas desses autores aqui. E um producer Ranger, Leslie Gore não é o producer Ranger, na verdade foi o cantor que cantou esse troço. Então, esses vermelhos aqui estão todos errados. Aliás, a data também está errada. Então, esses vermelhos aqui estão todos errados. O algoritmo consegue corrigir e produzir a resposta correta que está aqui embaixo. Vocês percebem que, no fundo, o que a gente está olhando aqui é o seguinte: se eu fosse criar um chatbot para responder sobre música e ele começasse a me produzir essas coisas que estão em vermelho aqui, esse chatbot seria bem ruim. Então, o que eles estão mostrando aqui é que a gente tem esse processo todo de correção para produzir respostas corretas, que são as azuisinhas. Nada trivial. Bom, mas ele também erra, né? Aqui tem um exemplo de erro que ele, por alguma razão, trocou o NBC por esse outra TV aqui e corrigiu de NBC para cá. Mas o que acontece aqui é um negócio mais curioso. É aquela alucinação por outdated information. Aparentemente, esse In the Heat of Night foi originalmente transmitido pela NBC. Essa outra aqui transmitiu esse mesmo seriado depois da NBC, foi um rerun, né? Aqui tem uma outra coisa mais divertida, que é o Homer Simpson, né? Aquele animação, né? Tem quatro dedos em duas mãos, portanto ele precisa de duas mãos para contar até cinco. Bom, que não é verdade, né? Claro que o Homer Simpson deveria ter cinco dedos nas duas mãos, então só precisa de uma mão para contar até cinco. Aliás, uma coisa curiosa, né? Essa história de cinco dedos, os tetrapodes originais, há 500 anos, 500 milhões de anos atrás, eles tinham um número variado de dedos. Não era, uns tinham seis, outros tinham sete, oito, outros tinham dois.
Então, os tetrapodes de 500 anos, milhões de anos atrás, era bem mais variada. Aí teve uma extinção em massa, acho que foi a extinção devoniana, né? Teve várias extinções em massa, então teve uma dessas extinções. Ah, foi quando a Pangeia se formou. O mundo tinha vários continentes, a Terra era coberta de alguns continentes e os tetrapodes começaram a surgir quando tinha esses vários continentes. Depois os continentes se juntaram de novo na tal da Pangeia. Quando teve essa junção dos continentes, teve um cataclismo na Terra que acabou com quase toda a vida, inclusive com a maior parte dos tetrapodes. Depois desse cataclismo, os tetrapodes voltaram a ocupar a Terra, e aí esses tetrapodes eram de 5 dedos. Então, hoje nós temos 5 dedos por culpa de um cataclisma alguns centenas de milhões de anos atrás. Enfim, então aqui são dois exemplos de que a correção está errada. Ai, ai, divertido isso, né? Bom, esse de 2023. Então, vou gastar mais 5, 10 minutos para mostrar para vocês um paper mais recente, que é aquele que o Google é, apontou para a gente estudar o AQA. Enfim, esse paper aqui, é, deixa eu passar para o desenho que é mais fácil da gente aprender. Esse desenho aqui é meio confuso, mas esquece essa parte de cima daqui. A pergunta é: qual foi o jogador que ganhou mais campeonatos do Super Bowl? Então, a resposta é: um jogador que ganhou mais Super Bowls foi o Tom Brady. O Tom Brady é um quarterback e ganhou 6 Super Bowls. Bom, será que esse negócio está certo? O que esse paper faz é um negócio muito interessante. Ele decompõe a resposta em fatos atômicos. Então, essa resposta aqui, que é essa frase comprida, ele tem um algoritmo, esse algoritmo aqui, desculpa, esse fato, essa coisa mais longa aqui, na verdade, é uma conjunção de 3 fatos, né? Quem é o Tom Brady, e que ele é um quarterback e ganhou 6 Super Bowls. Aqui. Então, isso aqui é uma junção de 3 fatos. Eles têm uma LLM treinada para decompor frases. Então, é a mesma coisa da decomposição de consultas, que eu já falei umas 30 vezes. Só que eu estou usando um outro algoritmo para decompor coisas compridas dessas. E o que é interessante nesse algoritmo é que ele usa uma LLM especificamente treinada para decompor. Então, essa afirmação aqui, ela decompõe, nesse exemplo, né, em 3 fatos, né? O jogador com o maior número de Super Bowls é o Tom Brady. O Tom Brady é um quarterback e o Tom Brady ganhou 6 campeonatos. Então, isso aqui é a mesma coisa que está escrito aqui, que esta LLM treinada para isso decompõe em 3 fatos. Aí eles pegam esses 3 fatos e vão procurar subsídios para sustentar esses 3 fatos. Nota que esse verifier aqui é muito mais simples de implementar, porque não é essa pergunta complicada, essa resposta complicada, que você está procurando suporte para ela. São fatos mais simples, né? E aí ele vai e busca 3 páginas que suportam esses fatos. E aí tem uma coisa interessante. Eles pegam esses fatos e remontam a resposta original. Então, eles pegam os 3 fatos e juntam de novo numa frase parecida com essa. Só que vocês notarem, aqui tem um pequeno detalhe. O que tem de suporte aqui para 6 está errado, porque ele ganhou, na verdade, 7. Então, esse verificador aqui, ele edita a resposta e troca 6 por 7.
por culpa das páginas que ele conseguiu recuperar para suportar cada um desses fatos. E o terceiro está errado, na verdade é 7. Então ele decompõe, tenta achar páginas que subsidiem esses fatos e depois recompõe, remonta a resposta a partir dos fatos corrigidos. Isso é mais simples de fazer do que o que a gente estava fazendo antes. A gente, tendo fatos, coisas mais elementares, é mais fácil da gente buscar suporte e para a gente remontar a pergunta. Então, o que eles fazem, essa frase aqui agora dá para entender, né? Que o que eles estão tentando fazer é partir de uma frase complicada, que eles chamam de molecular, para fatos mais simples, que eles chamam de atômicos. Faz toda a farra nos fatos atômicos e depois monta, a partir dos fatos atômicos, uma resposta complicada, uma frase mais complicada. Essa é uma ideia bem interessante. Eu achei bem interessante esse paper. Só que tem algumas coisinhas aqui nesse paper. Bom, o primeiro eles estão usando, aqui, né? Eles estão usando uma LLM que foi treinada para decompor fatos. Né? Depois, bom, tem um mecanismo de busca para procurar evidências. Então, isso aqui pode ser o Google da vida. Mas isso daqui não é um negócio muito simples. E aí me metem aqui um knowledge graph no meio do caminho. Enfim, fiquei curioso de saber como é que eles fazem isso. Aí todos esses papers são iguais. Eles, no fundo, propõem alguma coisa, depois metade do paper é um bando de experimentos em cima de um monte de datasets que todo mundo usa para testar as ideias. Então, eles escolheram esses 4 datasets, que são os mesmos que o paper anterior que eu mostrei para vocês usa. Um único que é específico para essa história de Attributed Query and Answering é o último. Os outros é simplesmente Query and Answer, Question and Answering. Perguntas e respostas. Esse aqui, perguntas e respostas com fatos suportando as respostas. E aí sim, no finalzinho do paper, quando eles mostram como eles fazem os experimentos, é que eles dizem o pulo do gato. Que, na verdade, essa história daqui, ela é construída da seguinte forma. Eu preciso de um knowledge graph, né? Isso aqui eu preciso de um knowledge graph. Que knowledge graph eles pegaram? Eles pegaram um knowledge graph que já existe. É um knowledge graph que foi criado para responder perguntas. Um knowledge graph, no fundo, é um grafo. O que são os fatos num desses grafos? Um grafo pode ter uns caminhos muito compridos, mas o fato é você pegar um nó e caminhar para o próximo nó, para o vizinho dele. Então, João irmão Maria. Então, o fato é João é irmão de Maria. João, sei lá, mora na floresta. Então, João mora na floresta. Então, esses são os fatos atômicos que estão embutidos no knowledge graph. É você pegar um nó e olhar os vizinhos. Quando você olha os vizinhos, você tem frases curtinhas, sujeito, verbo, predicado. Então, todas as triplas, todos esses sujeitos, verbo, predicado, saem de você pegar um nó e o adjacente a ele. Então, são esses fatos que eles usaram para treinar uma LLM. Na verdade, o Llama 3D, ou o Llama 8D Instruct. Esse aqui é o Llama 3, de 8 bilhões de parâmetros, já retreinado para seguir instruções. Então, eles pegaram esse cara daqui e treinaram esse sujeito nesse knowledge graph aqui, usando um método que é o que todo mundo usa para fazer essas adaptações, né? Esse método aqui, na verdade, não muda os pesos, ele acrescenta como se fosse uma camada em cima da LLM, ele, na verdade, introduz erro. Mas, enfim, então, o mistério de como eles constroem isso, eles construíram essa caixinha amarela para uma coisa muito específica,
Para esse knowledge graph aqui, se você tiver o seu conjunto de documentos, você vai ter que se virar para descobrir qual é o knowledge graph por trás desse conjunto de documentos. Existem técnicas para fazer isso, e a partir desse knowledge graph, extrair esses caminhozinhos do nó para os seus vizinhos, um monte deles, para treinar alguma coisa. Por exemplo, esse Llama aqui, ou Gwen, ou qualquer um que vocês consigam treinar. Então, é bem específico o experimento deles. Mas, cada linha dessas escuras daqui é um daqueles datasets. Só o último é realmente para Attributed Question and Answering. Ele não é muito bom. Você vê, isso aqui, essa coluna aqui é o F1, é a média harmônica de Precision Recall. 5, alguma coisa aqui é muito ruim. Mas nota que ele é muito ruim, mas o concorrente dele, que é aquele que eu apresentei antes, é muito pior. É muito pior. Ele só vai mais ou menos bem nesse dataset aqui do Google. Esse dataset aqui é perguntas e respostas bastante elementares, tá? Ele até que vai bem. E os concorrentes dele vão bem mal, né? Você vê que a diferença daqui para cá é muito grande, né? Todos esses aqui vão muito mal. Então, no fundo, na média harmônica, para pegar uma medida tradicional, esse método estranhíssimo que eu acabei de mostrar para vocês, ele vai muito bem. Qual é o pulo do gato aqui? Na verdade, é essa decomposição. Se a gente quer descobrir o que justifica a resposta, é muito mais simples você descobrir o que justifica cada pedacinho elementar da resposta. Para isso, eu preciso decompor a resposta em pedacinhos elementares. E para isso, eles treinaram uma LLM. Mas essa LLM só vai funcionar, na verdade, para esses datasets de teste aqui. Porque eles, por trás daqueles datasets de teste, está esse knowledge graph aqui. Então, legal, sim, mas se vocês quiserem replicar esse experimento em cima do seu conjunto de documentos, tem um longo caminho para fazer isso. Agora, é importante? Senão o seu chatbot para responder bobagem. Tá? Bom, depois tem essa lista longa aqui que eu vou pular. Tem um monte desses papers, cada um mais exótico que o outro, mas tem uns aqui com umas ideias interessantes que eu vou ter que ler. Enfim. E aí, no final das contas, o que eu estou querendo dizer para vocês há quase 2 horas é que se vocês quiserem construir um chatbot que seja confiável, a confusão é muito pior do que simplesmente implementar RAG. Implementar RAG é o começo das coisas. No final, você vai ter que fundamentar a tua resposta em fatos que venham a partir dos documentos. O corpus é o conjunto de documentos, né? E isso aqui é um processo bastante complicado. Agora, se não se preocupar com essas coisas que eu falei, o chatbot vai produzir alucinações. E a maneira de reduzir essas alucinações depende. A alucinação pode ser consequência de dados obsoletos, dados que são irrelevantes à resposta, páginas que não, ou documentos que não expliquem corretamente aquela resposta. As respostas em si podem estar mal formuladas porque induzem uma afirmação com confiança demais, não deveria transmitir isso, ou porque tem algum processo de dedução para produzir aquela resposta que, na verdade, está errado. Então, tudo isso aqui que está em vermelho são nuances dessa história que a gente chama de alucinações. E nada disso aqui é simples da gente resolver. Em última instância, se alguém pedir para vocês produzir um chatbot confiável, cobrem bem caro, porque isso vai dar muito trabalho